Olá, Ricardo. Olá, pessoal de casa. Hoje eu atualizo vocês com relação ao caso do menino Arthur. O suspeito de ter matado o menino Arthur Olibone Leandro, de 8 anos, e ter deixado um outro menino ferido depois de atingi-los com uma moto e ter fugido sem prestar socorro, foi preso na tarde de ontem em Tubarão e encaminhado ao presídio masculino de Tubarão. Segundo o delegado Rubens Teston, o investigado tem 27 anos e era suspeito de estar empinando uma moto no local quando atropelou as duas crianças no bairro São Martinho e saiu, do local sem prestar socorro. Uma das vítimas, o Arthur, chegou a ser socorrido e conduzido em estado grave para o hospital com suspeita de politraumatismo craniano, porém não resistiu. O outro menino chegou até falar com a nossa reportagem dizendo que o Arthur o teria empurrado, vendo a iminência aí do perigo, desse acontecimento, empurrado para salvar a vida dele e acabou então falecendo. O suspeito então foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso, com dolo eventual, e tentativa de homicídio, além de omissão de socorro e fuga do local do crime. Ainda houve representação pela prisão preventiva do indiciado com parecer favorável, que então foi cumprida na manhã de ontem e agora então ele está no presídio de Tubarão. Você lembra como aconteceu? Eu tava no meio da estrada, daí o Arthur, ele foi pelo meu lado e me empurrou, e daí eu que ia morrer, mas daí ele se enfiou na minha frente e ele que morreu. Olha, algo que a gente não sabia. Então ele acabou te empurrando e acabou tomando o teu lugar. Daí ó, eu tava aqui ó, e daí ele foi lá, passou pelo meu outro lado e me empurrou pra cá ó. Eu caí pro lado e daí a moto caiu em cima dele. Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Eduarda, também um detalhe, A família, claro, como você citou, ela é bastante humilde e, claro, precisa de ajuda. Ricardo, esse momento é muito triste para a gente gravando essa matéria. A gente vê crianças emocionadas aqui também, relembrando o fato, relembrando esse momento, amiguinho que partiu. Mas com certeza a família vai necessitar de ajuda. Sim, eles precisam de muita ajuda porque eles são uma família carente, eles são muito trabalhadores, eles eram em 5 e eles precisam, ela trabalhava dia e noite, o marido também, e querendo ou não, nessa situação gerou muitos gastos, com velório e coisa e tal, e eles precisam sim de bastante ajuda. Obrigado, Maria Eduarda. Claro que esse momento de dor ninguém consegue imaginar. A gente está aqui gravando essa matéria, Ricardo, e a dor é muito grande. Imagina os envolvidos aqui e a gente, claro, espera uma posição da justiça quanto a esse caso aqui no bairro São Martinho, na cidade de Tubarão. As imagens são de Cíntia Silva, Isaías Ribeiro, para o Linha Verdade. Você acabou de relembrar um pouquinho desse caso e agora a gente fala com o delegado do caso, Rubens Teston. Delegado, o que se apurou através do inquérito desse caso? Nós tivemos esse crime bárbaro que ocorreu no dia 9 de julho, por volta das 8 horas, no bairro São Martinho, na cidade de Tubarão, que foi o atropelamento das crianças. Uma criança de 8 anos que infelizmente veio a óbito, e outra criança de 7 anos que restou machucada. O investigado, conforme foi apurado, ele omitiu socorro e fugiu do local do acidente, sendo que no procedimento nós coletamos indícios, testemunhos e outros meios de prova que ele vinha realizando manobras perigosas, como por exemplo, no motocicleta, quando acabou de causar o atropelamento das crianças. Ele acabou no local, escondeu também a motocicleta, mas assim que a situação ocorreu, as polícias começaram a agir e a Delegacia dos Crimes Ambientais contra o Consumidor, que é a delegacia que deu o trabalho de equipe, conseguiu instaurar um inquérito policial de pronto, um inquérito que apontava o homicídio doloso com dolo eventual, ou seja, quando a vítima assume o risco de resultado,
justamente pelas manobras que estamos realizando com relação de 8 anos, a tentativa de homicídio com relação ao lucro de 7 anos e os crimes de fuga do local da cidade, omissão de socorro. Nós tomamos várias medidas, como oitiva de testemunhas, requisitamos provas digitais, realizamos trabalho de campo, e aí no dia 20, o investigado apresentando para o advogatório a presença de seu advogado, e já no dia 12, tendo em vista a seriedade do caso e a prioridade que não exigir, nós concluímos que é policial e representamos a prisão preventiva do investigado, um jovem de 27 anos. Foi remetido ainda no dia 12 desse inquérito ao fórum. No dia 15, após parecer favorável do Ministério Público, houve a decisão judicial do período da prisão preventiva. Nós continuamos o tempo todo tentando acompanhar o paradeiro do investigado, o qual estava se furtando a aplicação da lei penal, e somente conseguimos localizá-lo no dia 21, que foi ontem pela manhã, onde nós demos cumprimento ao mandato de prisão preventiva e ele foi encaminhado ao presídio masculino de Tubarão. Se por acaso que na data do acidente que ele vitimou o menino Arthur, ele possivelmente estivesse embriagado ou foi só um caso de imprudência? Nós tivemos alguns relatos, mas os relatos se referiam a testemunhas que teriam ouvido dizer algo nesse sentido. Nós coletamos também um indício de que ele teria estado em um bar durante o dia, inclusive conseguimos uma imagem dele. Porém, não chegou a ocorrer um indiciamento pelo crime do artigo 306, que é a embriaguez ao volante, porque alguns meios de prova não foram possíveis, como, por exemplo, o bafômetro, uma vez que ele, infelizmente, deixou o local antes da chegada das operações policiais e, com isso, acabou trazendo uma nova pecha, que foram os crimes de omissão de socorro, fuga de local de acidente, bem como deu margem a alguns requisitos da prisão preventiva que nós representamos. Então, ele está preso preventivamente, ele deve aguardar o julgamento detido? Ele se encontra preso por prisão preventiva. A sequência agora é o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. O Poder Judiciário vai se manifestar a respeito do recebimento ou não dessa denúncia. E uma vez que ocorra o recebimento e a instrução criminal, pode ser declarado em uma sentença de pronúncia, o encaminhamento dele ao tribunal do júri, se for reconhecida a mesma tese que a Polícia Civil, ao final, concluiu, pelo homicídio doloso e pela tentativa de homicídio com dolo eventual. Crimes dolosos levam o investigado, no caso já o acusado, a júri popular. Agradeço a sua atenção, delegado Rubem, por esclarecer mais fatos sobre essas circunstâncias. Muito obrigada. E agora, Ricardo Strauss, eu volto com você ao estúdio.